convidar a todos para abrir as vossas Bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 18, capítulo número 43, versículo de número 18 e 19. Enquanto a maioria da igreja procura, quero aproveitar esta oportunidade para estar cumprimentando os nossos irmãos internautas. Que Deus abençoe a vossa vida extraordinariamente. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Somente o versículo 19, a parte A. Eis que farei uma coisa nova. Meus amados irmãos, quando eu recebi a oportunidade para estar trazendo a palavra nesta noite, eu fui orar, porque eu não gosto de pregar nada que não seja o Espírito Santo me guiando para falar. Eu tenho a plena convicção que tudo que eu falar aqui em cima deste altar não será através de mim, não será a minha boca, mas sim o Espírito Santo me guiando para falar. A palavra do Senhor diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Neste momento eu trouxe esta palavra para mim mesmo, porque muitas vezes, muitas pessoas enfrentam um problema chamado passado. Muitas pessoas vivem os dias de hoje, mas sendo atormentados pelo seu passado. E eu fui meditar na palavra porque, se uma coisa, se todos me conhecem, algo que me assombrou durante bastante tempo, foi o que eu já tinha feito, o que eu já tinha vivido, os caminhos que eu já tinha trilhado e por onde eu tinha passado. E enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me levou até a minha idade dos 15, 14 anos, 16, 17 anos, a qual eu pensava que eu não teria uma família sucedida, uma família a qual eu pudesse amar, uma família a qual eu pudesse chamar de minha. E Satanás vinha falando comigo e dizia: seus avós se separaram, seus pais se separaram, você também vai se separar. Você não terá uma família, você não terá uma herança, você não terá herdeiros, você não terá uma descendência. A história da tua família acaba contigo. E meu Deus, eu já na ADEF, nessa altura, fiquei me questionando: mas meu pai, eu estou na tua casa, estou te adorando, estou te servindo, como é que isso é possível? E enquanto eu orava, enquanto eu buscava pela face de Deus, o Senhor me disse que quem estava falando aquelas coisas era um perdedor. O que ele estava falando para a minha vida era tudo o que ele não tinha. Mas o que eu tenho são irmãos, são amigos que vivem diariamente do meu lado. E a família que ele me apresentou é a família do Ministério ADEF. E eu ficava remoendo mesmo assim, porque uma coisa, meus amados irmãos, é nós queremos caminhar para frente, mas olhando para o passado. E à medida que isso acontece, Deus me mostrou o seguinte: você pode estar andando para frente, mas se estiver olhando para trás, a primeira barreira que aparece, você cai. Todas as vezes que o demônio, que Satanás se levanta contra a tua vida, ao pequeno pormenor, ao pequeno problema, se você continuar olhando para o seu passado, para o que você já viveu até o dia de hoje, nós caímos. E eu fiquei, mas fogo? Então, como é que eu vou esquecer meu passado assim, do dia para a noite? Eu tenho mais tempo no mundo do que de crente. Eu tenho tempo mais tempo lá fora do que aqui dentro. Como é que eu vou esquecer assim, do dia para a noite? E eu fiquei remoendo, até que o Senhor falou comigo que todos os problemas que nós vivemos nos dias de hoje, profetas
maiores, menores, evangelhos, tudo já viveu. E eu fui então pesquisar um pouco. 1 Reis 19, 4. A amada igreja não precisa abrir, que vai ser uma leitura rápida e são muitos versículos. 1 Reis 19, 4 diz o seguinte: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois já não sou melhor do que meus pais. Essa passagem, meus amados irmãos, conta a história do profeta Elias. Quando ele após ele ter feito aquela ação maravilhosa em que matou os profetas de Jezabel à espada e tudo mais, Jezabel ameaça Elias. E depois de tanta luta, de tanta guerra, de tanta batalha, ele pede a sua própria morte para Deus. Como é que é possível, né? O profeta Elias, um dos poucos homens que a Bíblia relata que não experienciou a morte, que ele foi arrebatado num carro de fogo, com cavalos de fogo. Como é que é possível, né? Um homem que a gente vê que que vivenciou a glória, a presença de Deus de tal forma, e agora ele pede a própria morte. Pensa em um dos maiores problemas de hoje, que é o suicídio. Pensa em várias coisas e pede a própria morte a Deus. Mas interessante é que mais para frente, em 2 Reis 2:11, diz o seguinte: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O passado de Elias não definiu o seu futuro. É aqui que eu quero adentrar na mensagem, meus amados irmãos. Muitas pessoas não estão vivenciando o propósito que Deus tem para a vida deles, porque eles estão presos no passado em que eles viviam com Satanás. Isso é forte. Eu quero convidar a amada igreja a partir de hoje, porque, tal como eu já disse, muitas vezes existem pessoas que estão dentro da igreja, já são novas criaturas, mas Satanás continua perturbando elas através do seu passado. Satanás continua afrontando elas, apontando o dedo na cara e dizendo: você já fez isso, isso e aquilo. E as pessoas estão tão cegas que não conseguem ver o plano, o propósito que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para o seu ministério, para a tua família. A partir de hoje, meus irmãos, dê um basta nisso. Elias desejou a própria morte. Engraçado é que nem a morte ele experimentou. Elias desejou a própria morte, mas o propósito que Deus tinha para a sua vida, para o seu ministério, Deus nem a morte concedeu a Elias. Ele foi arrebatado num carro de fogo e foi para a glória. Não é esse pequeno problema, essa pequena dificuldade que apareceu na tua frente que vai te travar. Eu quero dizer com ousadia, meu irmão, com ousadia do Espírito Santo, esse pequeno problema que apareceu na tua vida, que talvez é um problema antigo, problema do seu passado, problema que vem te atormentando há anos, a partir desta noite está sendo desfeito, nunca mais irá te perturbar. O propósito de Deus para a tua vida é muito maior do que aquilo que tu imaginas. Lucas 22, 57. Quem daqui conhece Pedro? Moço? Quem daqui conhece Pedro? Aleluia. A palavra do Senhor diz em Lucas 22, 57. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Creio que todos aqui conhecem a história de Pedro, um dos 12 discípulos, caminhou com Jesus durante todo o seu ministério, viu as maravilhas que Jesus podia fazer, contemplou aquilo tudo, não como hoje nós estamos lendo através de um livro, contemplou com seus próprios olhos, viveu a sua vida lado a lado de Jesus, e mesmo assim, no grande dia, na grande hora, negou 3 vezes
em um curto espaço de tempo. Talvez a gente pense, ele negou Jesus em 3 dias, 3 meses. Foi em poucas horas. Poucas horas. Do sol descer até o galo cantar. Negou a Jesus 3 vezes. Moço, mas Pedro negou Jesus? É, verdade. E mesmo assim, este pequeno evento que aconteceu na vida de Pedro não atrapalhou aquilo que Deus tinha preparado para ele. Por quê? Porque Pedro mudou o foco da sua vida. Isso é um dos pontos que eu quero me deter nessa noite. Sabe por quê que muitas vezes a gente não consegue caminhar para frente? A gente não consegue alcançar aquilo que nós tanto almejamos, aquilo que Deus tem preparado para nós? Porque o nosso foco não está no Senhor. Ah, mas como assim? Como assim o nosso foco não está no Senhor? Muitas vezes os problemas que nos atormentam, que nos perseguem, inconscientemente nós deixamos que isso tire o nosso nível, o nosso foco de Deus. Ainda o mês passado eu estava comentando com a Mayla, fim de semana passado do Peniel, aconteceu algo muito forte na minha vida, e eu estava comentando com a Mayla, que aconteceu comigo, eu não estou dizendo há um mês, há um ano, semana passada, perdão. Como todos sabem, eu quero casar, e para isso é necessário em termos de questão financeira, dinheiro. E inconscientemente a gente começa a trabalhar aqui, começa a trabalhar ali, tem que juntar dinheiro. Precisa de casar, casamento não é barato, arranjar uma esposa então para ficar bonita no grande dia, pior ainda, ter uma casa bonita, é mais difícil ainda. E isso tudo vem. Precisa de dinheiro. E o dinheiro não aparecia. Trabalhava e o dinheiro não aparecia. Dizimista, ofertante fiel. Mas a questão é, nós podemos ser dizimista e ofertante fiel, mas quando o nosso foco não é Deus, as coisas não acontecem. E eu pronto. Tá bem, tem que trabalhar, vamos trabalhar. Aí no Peniel a pastora Keren começou a contar lá o seu testemunho. Aí o pastor já me contou que ele há 2 semanas de casado tinha R$125. Engraçado foi que no sábado senti no coração de entregar o que eu tinha na poupança para o Senhor. E eu falei, não, isso é coisa de agora, do momento. E disse, não, logo veio o pensamento, eu preciso casar. Preciso do dinheiro. Deixei quieto. No domingo pela manhã o pastor já me veio e disse o seguinte, ele com R$125 antes de casar, faltando 2 semanas, ele deu 100 de oferta e no dia seguinte apareceu um pregador, sentou no altar e disse, meus irmãos, eu não vim aqui recolher a oferta, mas quem quiser me abençoar, eu aceito. Aí o pastor o pastor já está pedindo a oferta. Aí Deus tocou no coração do pastor Jaime, Deus 25 que você tem. Pastor, mas eu já dei 100, agora tem que dar 25, não vou ter nada para casar. Deus 25. O pastor Jaime entregou os 25 reais. Passado 2 semanas, o pastor Jaime teve um casamento que, segundo ele, custou R$15 mil. Com 0 no bolso. Por quê, meus irmãos? Quando o nosso foco se perde, Deus não está atento àquilo que você está fazendo para Ele. Eu quero te convidar, meus amados irmãos, acima de todas as coisas, coloca Deus no centro da tua vida. Que agora eu vou te mostrar o que é que aconteceu com Pedro, quando ele entendeu que quando nós negamos a Jesus, quando nós colocamos Jesus de parte, nada acontece. Mas muitas vezes existem certas experiências que Deus nos proporciona viver, que é para o nosso crescimento. Eu, em certa pregação, disse na igreja de Caldas da Rainha, disse que o deserto que nós passamos em nossa vida não é tempo de murmuração, é tempo de preparação. Pedro passou por isso tudo, mas depois, no dia de Pentecostes,
Deus o honrou. Deus pregou de tal forma, com tanta eloquência, com tanta ousadia, com tanta unção, que quase 3.000 almas se entregaram ao Senhor. Agora eu te fazer a pergunta: quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas almas? A quantidade. Quase 3.000 almas aceitaram ao Senhor. Mais de 3.000 almas aceitaram ao Senhor. Engraçado é que às vezes a gente lê certa passagem sozinha na Bíblia e pensa: nossa, forte, fortíssimo. E a gente deixa aquilo de parte. Mas quando a gente começa a buscar outras passagens que estão interligadas, a gente entende que nada é por coincidência, que tudo na Bíblia tem um propósito. Pedro negou 3 vezes e mais de 3.000 almas foram aceitas, se renderam aos pés de Jesus. Por cada vez que ele negou Jesus, Deus concedeu a que 1.000 almas fossem salvas, através da vida de Pedro. Porque ele mudou o seu foco, mudou a forma dele de pensar radicalmente. E agora é o segundo ponto que eu vou adentrar. Descubra o que Deus quer para a sua vida. Esses dias atrás eu estive vendo um pastor que eu creio que é conhecido aqui pelos jovens. Vou dizer pelos jovens, não quero me arriscar. Pastor David Leonardo. E ele disse que muitas vezes nós estamos vivendo os propósitos certos de Deus, mas com as pessoas erradas do nosso lado. Muitas vezes nós queremos viver aquilo que Deus tem preparado para nós, mas nós não conseguimos enxergar. Nós estamos vivendo algo que nem se compara àquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então eu quero te convidar nesta noite, meu amado irmão, a você tirar essas escamas que estão nos nossos olhos, que já esteve outrora em meus olhos, para que nós possamos ver com clareza o propósito de Deus em nossas vidas. Satanás talvez tenha te cegado, te dito que você não iria alcançar nada nesta vida, que você não ia chegar a lado nenhum, que sua vida seria uma vida de miséria, de amargura. Eu repreendo essa palavra pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. A tua vida, o que Deus tem preparado para o teu ministério, para a tua família, para a tua vida e para a tua descendência, é muito maior daquilo que tu sonhas ou daquilo que tu imaginas. Aleluias. Descubra o que Deus quer para a sua vida, meu amado irmão. Descubra, busque. Às vezes a gente fica se perguntando: como é que eu vou saber o que Deus quer para a minha vida? Busque. Eu nunca sonhei em pregar. Nunca sonhei em cantar, muito menos. Em tocar, nunca. Os meus sonhos, antes de ser crente, nunca foi estar aqui dentro, ministrando a palavra do Senhor. Eu nunca imaginei que as pessoas algum dia poderiam estar sentadas para ouvir um jovem de 22 anos falar da palavra de Deus. E hoje eu vivo o melhor e maior sonho que Deus projetou para a minha vida. Porque eu deixei de viver aquilo que eu queria. O que eu queria? Quero uma casa grande, se Deus quiser um Porsche, se Deus quiser me dar um Range Rover, eu também aceito. Sempre quis bens materiais, almejava coisas que iriam ficar aqui, almejava coisas que qualquer jovem quer, na flor da sua adolescência. Dinheiro. Porque quando era para sair com os amigos, todos eles tinham. Todos eles. Mas aí você: não, filho, esse mês não dá, tá apertado, não dá. Mas todos meus amigos. Mas você não é seus amigos, você é você. E eu sempre queria isso. Nunca pensei algum dia em estar aqui. E hoje, pela misericórdia do Senhor, eu prego, louvo, toco, oro. Por quê? Porque eu descobri o que Deus quer para a minha vida. Isso é forte demais. O que Deus quer para nossas vidas, meus amados irmãos,
Não é nada disso de carro, casa, mulheres, sei lá. Não é nada disso que o nosso coração enganoso deseja, almeja. O que Ele quer para a nossa vida é que nós tenhamos intimidade e comunhão com Ele. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mude o seu foco, foque em Jesus. Que quando você mudar o foco da sua vida, você irá entender, você irá ver o que Deus quer para a tua vida. É uma sequência. Para você ver, você precisa mudar o foco daquilo que você está centrado nessa noite, na sua vida. E por último, o ponto número 3. Começa a ver o que Deus vê. Aí é que está o segredo. Muitas vezes, meus amados irmãos, tal como eu, a gente não se vê ninguém. Se vê um Zé Ninguém, um Zé à esquerda. Eu não tenho voz para cantar, mas canto. Eu não sei pregar, mas prego. Por quê? Porque eu estou vendo o que Deus vê em mim. O que Deus vê em ti é potencial. O nosso presidente, pastor Robson Ferreira, já falou aqui que nós temos 1% de fraqueza e 99% de potencial. E muitas vezes nós deixamos que esse 1% seja maior que esse 99% de potencial. Mas eu quero te convidar nessa noite para que nós conseguimos abrir os nossos olhos espirituais e ver verdadeiramente aquilo que Deus vê em nós. Aquilo que Deus vê quando Ele te gerou no ventre da tua mãe. Antes mesmo de você ser gerado, Deus já via, Deus já sabia o que Ele iria fazer nesta terra através da tua vida. Meu irmão, é algo tão extraordinário quando nós começamos a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, que nós deixamos de nos preocupar com as coisas lá fora. Tal como eu disse, eu entreguei tudo pro Senhor e estou descansado. Ainda essa semana, o carro deixou de funcionar. Fiquei descansado. Não ligava, fiquei descansado. E falei com a Mara: se eu precisar colocar esse carro na sucata, eu meto. É carro, não interessa para nada. Porque quando nós vivemos o que Deus quer para a nossa vida, quando nós nos colocamos na presença dEle, quando nós temos Jesus no centro da nossa vida, meu irmão, até o pequeno problema, o menor, aquilo que você acha que não é nada, Deus resolve. Deus resolve. Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus só dos problemas grandes. Cura, milagre, profecia. E não digo que não é, óbvio que não. E muitas vezes nós deixamos de orar pelas pequenas coisas. Mas são essas pequenas coisas que estão te impedindo de alcançar o objetivo que Deus tem para a tua vida. São esses pequenos problemas do passado, esses pequenos problemas de amargura que você ainda guarda, que nós ainda guardamos dentro de nós. Esses pequenos problemas de falta de perdão, que muitas vezes inconscientemente nós guardamos. Esses pequenos problemas é que mudam a trajetória que Deus preparou para a tua vida. Certo dia, eu estava vendo, uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho muito interessante, é ver as redes sociais cristãs. E eu vi lá um muro construído todo reto, mas chegava uma altura que ele fazia assim uma lomba. Aí eu fui ver, moço, para fazer uma lomba desse tamanho deve ser algo grande. Para fazer uma lomba assim, meteram um tubo aí, ou um poste, ou uma coluna que fizesse esse alto. Quando eu fui ver, era um pequeno bloco de notas. E eram várias camadas de tijolo. Era um pequeno bloco de notas. Mas à medida que iam colocando uma filhada de tijolo, o problema deixava de ser pequeno.
A altura da lomba deixava de ser pequena e ia se formando uma grande subida. E muitas vezes é assim em nossas vidas. É esse pequeno problema que chama o amiguinho, o fulano A, o B e o C e te acarrega a vida toda. É esse pequeno problema. Essa pequena pedra, como todos dizem, essa pequena pedra no sapato que vai, ó, e muda tudo. Quando a gente tem uma pedra no sapato, por mais pequena que ela seja, a gente tem que tirar logo e tirar a pedra. Senão, fica complicado de você andar, de você caminhar. Então, meus amados irmãos, comece a ver o que Deus vê em ti. Tire essa pedra do seu sapato, tire esse bloco de notas, tire essa muralha que está no teu caminho. Eu não sei o tamanho do teu problema, da tua adversidade, da sua dificuldade, mas Deus, mas uma certeza eu tenho: o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é maior que esse problema. É maior que essa pedra no sapato que está impedindo de você caminhar, de você correr os objetivos que Deus tem para a tua vida. Remova hoje essa pequena pedra que está atrapalhando o teu ministério. Seja ela preguiça, mornidão, seja o que for, meu irmão, retire essa pedra do seu caminho e mude a sua história. Porque muitas vezes nós ficamos à espera que pastor venha fazer, que presbítero venha orar, que diácono venha fazer não sei o que, venha te abençoar. Nós mesmos, meu irmão, a palavra do Senhor diz que nós recebemos poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você tem poder, você tem autoridade. Retire essa pedra, retire esse escorpião, retire esse problema da tua vida e comece a viver aquilo que Deus tem preparado para ti. Agora, meus amados irmãos, para concluir já a mensagem, todos nós conhecemos, e isso eu acho muito interessante, todos nós conhecemos Paulo, e todos também daqui devem conhecer a história de quem era Paulo antes. Em Atos 9, capítulo número 1, diz o seguinte: E Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Meu irmão, aqui não diz só que Saulo vivia perseguindo, ou que Saulo perseguia. Saulo respirando ameaças. Dá para imaginar uma pessoa assim? Que em 10 palavras que ele fala, 11 é te ameaçando. Porque isso daqui não fala somente sobre... Não é que ele somente perseguia. É isso que eu quero que a igreja entenda. Que ele respirava ameaça. E não é ameaça, eu vou te roubar aquilo, vou pegar aquilo de você. Ameaça de morte. Só que eu não vou focar no passado dele. Vou focar no que aconteceu depois que ele conheceu Jesus. Paulo virou um missionário, um grande missionário. Escreveu várias cartas para a igreja e foi muito usado pelo Senhor, tremendamente, no Novo Testamento. E preste bastante atenção. Eu li aqui que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E Deus, mesmo assim, usou Paulo como um grande missionário. Ele respirava ameaças de morte e mesmo assim foi usado pelo Senhor. Ele afrontava Deus. Ele afrontava os seus discípulos. Dizia que aquilo era balela, era mentira, não existia nada dessas coisas. E mesmo assim foi usado pelo Senhor. O teu passado não te define. Isso é muito forte. O
O teu passado, meus amados irmãos, não define a vossa história. O que você fez, deixou de fazer, o que você aprontou, o que você falou, não define quem você será amanhã. Basta você seguir esses 3 pequenos passos. Mude o foco da sua vida. Descubra o que Deus quer fazer com ela e comece a ver o que Deus vê em ti. Saulo, fez tudo que a gente podia pensar de errado. Tudo. E mesmo assim o Senhor o usou. Por que você acha que Ele não vai te usar? Satanás muitas vezes tem usado o seu passado para te atormentar, para te afrontar, para te acusar. Mas uma coisa, Jesus pagou pelo meu e pelo seu pecado na cruz do Calvário. O nosso passado, que muitas vezes está nos condenando, está te condenando, já foi pago, já foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Não deixe que Satanás venha usar disso como uma arma para te acusar, para andar atrás de você 24 horas por dia. Lembre-se que Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O sangue derramado até a última gota apagou tudo isso. Apagou todas as afrontas, todos os problemas, tudo. Comece a viver aquilo que Deus tem preparado para ti. Comece a ver aquilo que Deus vê em ti. Não fique se menosprezando. Não fique dando ouvido às vozes de Satanás e seus demônios, dizendo que você nunca chegará a lado nenhum. Comece a ver aquilo que Deus vê em ti. E você irá entender. Você irá ver aonde você vai chegar. Meu irmão, isso é muito forte. Eu digo isso não é só por dizer não, mas é porque é mesmo muito forte. Enquanto eu ministrava essa palavra, enquanto eu orava, Deus falou de forma tão grande comigo, porque eu não via ninguém. Eu estava largado no mundo das drogas, perdido no mundão. Não que hoje eu seja alguém, mas hoje eu tenho Cristo na minha vida e consigo ver aonde, se eu permanecer com Ele, aonde eu posso chegar. Aonde eu vou chegar se eu manter Jesus Cristo no centro da minha vida. E o mesmo vai acontecer contigo. Às vezes nós vemos relatos bíblicos de profetas aqui na Bíblia, maiores, de homens grandes de Deus. Às vezes nós vemos aqui os nossos pastores, presbíteros. Meu irmão, sabe o que faz a diferença? Deus não muda. O mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, de Adão, de Moisés, de Jacó, de Josué, de todos esses grandes homens de Deus, é o mesmo Deus que age hoje. O que muda é a pessoa. O que mudou foi o ser humano. O que mudou foi a intimidade que nós temos com Deus, que foi se perdendo ao longo dos anos. Porque Josué conseguiu parar o sol. Quer dizer, na verdade Josué parou foi a terra, porque o que gira é a terra e não o sol. Mas pela falta de conhecimento na época, a Bíblia relata que era o sol. Mas não, o sol não para, não é o sol que gira à volta da terra, é a terra que gira à volta do sol. E interessante é que não foi só a terra que parou, mas todo o sistema solar. A bênção foi maior do que aquilo que ele imaginava, do que aquilo que ele pensou. Forte. Muitas vezes nós pensamos que estamos recebendo algo de Deus, mas por trás disso está acontecendo uma coisa ainda maior que nós não estamos enxergando. Então o foco disso tudo, meus irmãos, já estou acabando que o tempo já está escasso. Começa a ver o que Deus vê em ti, que você irá enxergar o potencial que você é nas mãos de Deus. Que você irá enxergar aquilo que Deus tem reservado para ti.
para a tua história e para a tua descendência. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.